Ok, vamos lá então. Hoje a gente tem um material aqui que, olha, realmente convida a gente a repensar muita coisa sobre vida, morte, realidade, até o nosso lugar no universo. As fontes são trechos de 3 livros da Dolores Cannon: Entre a Morte e a Vida, Guardiões do Jardim e O Universo Convoluto, livro 1. Para quem não conhece, a Cannon passou décadas usando hipnose regressiva, né? Aquela técnica para acessar memórias de vidas passadas ou do estado entre vidas. E ela usava isso para explorar o que chamava de conhecimento perdido ou esquecido. Esses textos que a gente vai analisar, eles são basicamente compilações, relatos de centenas de pessoas sob hipnose profunda. E aí descrevem de tudo um pouco: supostas vidas passadas, o que acontece entre uma vida e outra, encontros com seres que, bem, não seriam humanos, e até uns vislumbres de outras dimensões, outras realidades. A própria Cannon se via como uma, como ela dizia, regressionista e pesquisadora psíquica, uma exploradora da consciência, né? Usando esse método. E a nossa missão aqui hoje é justamente mergulhar nessas fontes e tirar algumas das ideias mais provocadoras e às vezes até meio desconcertantes que elas trazem. Vamos passar por relatos sobre o pós-morte, a ideia de que a gente talvez planeje nossas vidas antes de nascer, encontros com ETs descritos como guardiões da Terra e até questionamentos sobre a natureza da realidade e, bom, de Deus. Preparem-se porque tem coisa aí que faz a gente pensar bastante. Vamos começar por um ponto central no trabalho dela, que está nessas fontes: a redefinição da morte. Os relatos que ela coletou sobre hipnose, eles consistentemente descrevem a morte não como um fim, sabe? Mas como uma transição, uma Passagem. e tem descrições bem vívidas dessa experiência: sentir-se livre do corpo, uma sensação de leveza. Uma pessoa, por exemplo, revivendo uma morte tranquila na velhice, descreve assim uma felicidade ao se desconectar do corpo. Outra compara o ato de morrer a algo tão natural, tipo como piscar os olhos, só mudar de um estado para outro. E o que chama atenção nisso é a consistência, né, como você disse. Vindo de pessoas diferentes, documentada pela Canon, as fontes indicam que a dor física, bom, ela está ligada ao corpo, mas a consciência, o espírito que faz a transição, ele não sentiria essa dor. As memórias da vida que acabou ficam intactas e tem uma sensação forte de continuidade, da identidade da vida mesmo. Muitas vezes descrevem uma percepção quase que imediata da separação do corpo e logo depois uma ampliação das percepções, como se os sentidos limitados se abrissem, sabe? Um véu que se levanta e aí tem um período inicial de adaptação, de orientação nesse novo estado, não físico. Interessante também como falam do medo da morte. Um relato diz: o medo está na floresta, sugerindo que o medo é coisa da vida, da incerteza aqui na Terra, né? E não da transição em si. A morte é apresentada mais como uma porta. Embora, claro, reconheçam que algumas formas de passar por ela são mais tranquilas que outras. E com essa passagem, segundo os relatos, viria um acesso a mais sabedoria. Parece ter essa ideia de que a consciência, quando está encarnada, opera com limites. E o espírito, quando se liberta, acessaria um nível de compreensão maior, mais vasto. Sim, mas é importante notar um detalhe que as fontes trazem. Esse nível de conhecimento ou sabedoria não é igual para todo mundo que faz a transição. Parece que varia conforme o crescimento espiritual, a evolução daquela consciência. Alguns espíritos teriam mais clareza, mais capacidade de articular esse conhecimento. É nesse contexto, aliás, que surge o conceito do livro da vida, ou dos registros akáshicos. As fontes descrevem isso não como um livro físico, óbvio, mas como um repositório de informação universal, tipo uma biblioteca cósmica, onde todas as experiências de todas as almas estariam registradas e acessíveis. Falam até de um livro mágico que mostraria para o leitor exatamente aquilo que ele busca ou precisa entender naquele momento. Lembram muitas experiências de quase morte, as EQMs, né? Que foram bem estudadas por pesquisadores como o Dr. Raymond Moody, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Tem paralelos claros: a sensação de flutuar fora do corpo, rever a vida, encontrar luz aos seres.
A diferença principal que as fontes apontam é que na EQM a pessoa geralmente volta para o corpo físico, né? Enquanto nos casos da Canon a informação vem de memórias recuperadas pela hipnose, muitas vezes de períodos inteiros entre vidas ou de vidas passadas completas. Tem uma história que as fontes mencionam que ilustra essa conexão, a de uma mulher chamada Meg. Numa EQM causada por um raio globular, ela viu o céu à noite e percebeu as estrelas como almas individuais, e sentiu uma ligação profunda com uma delas, a sua própria, antes de ser puxada de volta para o corpo. É bem impactante. Avançando um pouco, a gente chega num outro conceito-chave que as fontes exploram: a reencarnação. E aqui a coisa fica ainda mais complexa, eu diria. A ideia não é só que a gente reencarna, mas que existe um planejamento Detalhado. antes de cada nascimento. Segundo esses relatos, a gente escolheria ou seria orientado a escolher as circunstâncias gerais da vida, incluindo desafios específicos, lições que precisamos aprender e até as almas com quem vamos nos relacionar. E muitas vezes essas escolhas estariam ligadas a vínculos prévios ou a questões não resolvidas de vidas passadas que precisam ser trabalhadas. Exato. E isso se conecta direto com a ideia de propósito de vida, né? Os desafios, mesmo os mais difíceis, tipo limitações físicas, circunstâncias muito adversas, são apresentadas nas fontes como oportunidades. Oportunidades escolhidas para aprender. Dão um exemplo de experiências de humildade, que forçariam a gente a olhar para dentro, para a essência, para além da aparência ou da capacidade física. O conceito de karma também aparece, mas de um jeito um pouco diferente da ideia de punição simples. Não é um olho por olho literal. É visto mais como uma necessidade de reequilibrar energias ou ações passadas, de aprender a lição associada àquela ação. A fonte até exemplifica. Simplesmente matar alguém numa vida para pagar um assassinato anterior não resolveria a questão kármica para a alma evoluir. Só transferiria a negatividade. A resolução viria pelo entendimento, pela mudança de padrão. É mais sutil. E dentro desse tema de vidas passadas, surge uma ideia, olha, particularmente inesperada em Guardiões do Jardim, o conceito de imprinting. As fontes sugerem que nem todas as memórias acessadas sob hipnose, que parecem ser de vidas passadas, pertencem de fato à história linear daquela alma específica. Algumas poderiam ser imprints. Pensa nisso como memórias emprestadas ou assimiladas de outras almas. O objetivo seria permitir que uma alma aprendesse certas lições ou qualidades, tipo liderança, compaixão, resiliência, mais rápido, assimilando a essência da experiência de outra alma, sem ter que viver toda a situação. O exemplo que citam é aprender sobre liderança através de imprints de várias figuras históricas. E esses imprints, uma vez assimilados, se tornariam parte da bagagem da alma. Isso introduz uma camada de complexidade fascinante, principalmente quando a gente pensa na validação histórica dessas memórias, né? Se uma memória pode ser um imprint, como é que a gente pode provar que uma pessoa realmente foi aquela figura histórica específica? Fica quase impossível em termos factuais. No entanto, a perspectiva que as fontes da Canon trazem meio que desloca o foco. Argumenta-se que o valor principal não está na prova histórica irrefutável, mas sim no aprendizado, na transformação que essas recordações, sejam elas pessoais ou imprints, trazem para o indivíduo agora, no presente. O conhecimento que se ganha, a sabedoria compartilhada através desses relatos. Isso seria o mais importante. A própria Canon parecia mais interessada no conteúdo da informação do que em provar a origem exata dela, pelo que se percebe. Agora, vamos expandir um pouco o nosso olhar para além da Terra. As fontes da Canon, especialmente Guardiões do Jardim, através do relato de um sujeito hipnotizado chamado Phil, descrevem supostas vidas em outros planetas. Ele relata uma vida num planeta no sistema de Sírios, e a descrição é cheia de detalhes. Fala de um céu meio esverdeado, 2 luas visíveis, habitantes com um corpo físico parecidos com humanos na estrutura geral, mas com diferenças, uma dieta estritamente vegetariana, eles consideravam comer carne algo prejudicial, e uma tecnologia avançada que usava cristais e a energia do próprio planeta para iluminação, transporte silencioso, essas coisas. E nessa sociedade siriana que o Phil descreve,
Tem os aspectos sociais interessantes também. Ele menciona uma coexistência pacífica com uma raça nativa do planeta, que eles consideravam mentalmente menos desenvolvida, mas tratavam com respeito, como irmãos mais novos, e integravam na sociedade em tarefas que eles conseguiam fazer, tipo mineração. O conceito de crime intencional, segundo o relato, era algo que eles já tinham superado evolutivamente. A única coisa parecida com uma arma que ele menciona era um dispositivo de defesa, não letal. Um tipo de bastão que dava umas descargas elétricas, mas só para afastar uns répteis grandes e selvagens nas florestas, sem intenção de matar. É um contraste bem grande com muito do que a gente vê aqui, né? Pois é, e é a partir dessas explorações interplanetárias que surge a ideia central do livro Guardiões do Jardim, que a Terra seria vista como um jardim cósmico, intencionalmente semeado e cuidado por seres extraterrestres. As fontes falam de um passado muito remoto, onde a vida, tanto animal quanto humana, teria sido plantada aqui por esses visitantes cósmicos, quando as condições do planeta ficaram adequadas. Mencionam até raças humanas antigas com cores de pele diferentes das nossas hoje, verde, azul, violeta, cujos genes ainda poderiam às vezes ressurgir. A narrativa sugere que a nossa evolução não foi um processo totalmente isolado. Teria recebido assistência externa em momentos-chave para superar certas estagnações evolutivas, como o salto para além do nível neandertal, que, de outro modo, talvez levasse milhões de anos a mais ou nem acontecesse. A questão da comunicação com essas supostas civilizações extraterrestres também é abordada de um jeito interessante. As fontes criticam um pouco a nossa abordagem atual, né? Muito focada em procurar sinais de rádio. Afirmam que civilizações mais avançadas usariam métodos bem diferentes, talvez aproveitando forças naturais como raios gama, raios cósmicos, ou mais frequentemente usando comunicação puramente telepática, ou baseada na consciência. Um dos relatos sugere que a informação, o conhecimento, não está preso a um lugar físico. É universalmente acessível. A mente humana, quando está receptiva e sintonizada o suficiente, poderia acessar essa informação que existe. Bom, em todo lugar ao mesmo tempo. E como ficam os OVNIs e as histórias de abdução nesse cenário todo? A perspectiva que as fontes da Canon apresentam é que muitos desses eventos estariam ligados a esses guardiões, monitorando o jardim deles. As experiências de abdução, como acho que o Phil relatou sobre hipnose, são interpretadas não como algo hostil, mas como exames periódicos. O objetivo seria verificar os efeitos do nosso ambiente atual na Terra, poluição, químicos, etc., nos corpos humanos. E, talvez, fazer ajustes genéticos sutis ao longo das gerações. A finalidade maior seria ajudar a criar um corpo físico mais resistente e capaz de suportar níveis mais elevados de consciência. As fontes mencionam até a existência de bases ETs escondidas em lugares remotos da Terra, tipo sob montanhas ou no fundo dos oceanos. E as explorações não param no espaço físico tridimensional, né? A gente entra agora no território das múltiplas dimensões. O Phil, aquele mesmo sujeito de Guardiões do Jardim, descreve experiências no que ele chama de quarta dimensão. Ele descreve como um plano de existência onde o tempo linear, do jeito que a gente percebe, não existe, ou funciona de um jeito muito diferente. Os seres nesse plano poderiam, segundo ele, manifestar e desmanifestar corpos feitos de pura energia conforme a necessidade, usando esses corpos como veículos ou ferramentas temporárias. Bem diferente da nossa existência mais densa e fixa na terceira dimensão. Exato. E essa ideia de múltiplas dimensões se conecta com uma visão mais ampla sobre a natureza da própria realidade. As fontes sugerem que a realidade não é tão fixa ou objetiva quanto a gente geralmente pensa. Ela seria, em grande parte, relativa, dependente da percepção tanto individual quanto coletiva. Tem um encorajamento forte para a gente entender que temos mais poder sobre a nossa experiência do que imaginamos. Todos estão no comando de seu próprio destino, afirma um dos relatos. O conceito de Deus também é apresentado de uma forma não tradicional. Não como uma entidade separada que dirige tudo, mas como a fonte, a totalidade de toda a existência. A ideia de que nós somos Deus, coletivamente somos Deus, aparece.
sugerindo que cada faísca de consciência é parte dessa totalidade divina. Jesus, por exemplo, é descrito como um ser de um plano superior, parte dessa totalidade, mas compartilhando a mesma essência divina fundamental que todos os outros espíritos. Fala-se também de universos paralelos, ou dimensões adjacentes que coexistem com a nossa, às vezes se sobrepondo um pouco. Momentos de consciência expandida, tipo uma conexão profunda com a natureza, um pôr do sol que toca a gente de um jeito especial, ou meditação profunda, poderiam dar uns vislumbres rápidos dessas outras realidades. E os seres de luz, que tanta gente menciona? São descritos não como figuras com forma humana, mas como energias puras, consciências não físicas, que se manifestam de formas que os nossos sentidos limitados conseguem perceber, como luz, som ou sensações, para poder interagir e se comunicar com a gente. Olhando para o futuro, as fontes da Canon tocam na possibilidade de grandes mudanças na Terra, incluindo cataclismos naturais, como deslocamentos dos polos magnéticos ou geográficos. Mas isso não é apresentado como punição, e sim como parte de ciclos naturais de evolução do próprio planeta. E aqui surge uma ideia bem intrigante: a de um novo planeta que estaria sendo preparado, ou que já existiria numa outra frequência vibracional, para onde partes da humanidade, aquelas de natureza elevada, ou que escolherem essa transição, poderiam eventualmente migrar. Isso permitiria um novo começo, livre dos padrões limitantes do passado. E a engenharia genética, tanto a que seria assistida externamente nas abduções, quanto a que seria impulsionada pela própria evolução da nossa consciência, mencionam o despertar da consciência crística e a capacidade da luz e da consciência alterarem o próprio DNA. Tudo isso teria como propósito preparar a humanidade para essas possíveis transições, sejam elas dimensionais ou planetárias. Uau! Olha, percorremos um caminho longo e denso aqui, desde a morte como uma simples porta para outra existência, passando pelo planejamento pré-vida, um karma focado na aprendizagem, a ideia de memórias emprestadas, os imprints, a Terra como um projeto cósmico com guardiões, vislumbres de outras dimensões com seres de energia, a natureza maleável da realidade e até perspectivas sobre o futuro da humanidade e do planeta. É muita informação que desafia o senso comum, né? Então, como é que a gente processa tudo isso? Olha, eu acho que o ponto crucial é manter sempre em mente a origem dessa informação, não é? São relatos individuais, obtidos sob hipnose profunda, compilados, interpretados e apresentados pela Dolores Cannon. Nem as fontes, nem a própria Cannon, me parece, exigem uma crença cega ou literal em cada detalhe. O convite parece ser mais para abertura mental, para reflexão. Como um dos próprios relatos mencionados nas fontes diz, essas ideias forçam as pessoas a pensar. Elas funcionam como catalisadores para a gente questionar crenças muito profundas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E o valor pode estar justamente aí, na exploração de novas possibilidades, na expansão da nossa perspectiva sobre o que pode ser real, mesmo que a gente não aceite tudo como um fato comprovado. Isso nos leva a uma questão final para a gente pensar, inspirada numa frase de uma das fontes: a verdade é aquilo que cada um entende como tal. Se a nossa percepção tem um papel tão fundamental na construção da nossa experiência da realidade, como será que a simples contemplação dessas ideias, por mais estranhas ou fora da caixa que possam parecer, pode por si só começar a alterar a forma como a gente vive e percebe o nosso próprio universo? Aqui e agora, fica a pergunta no ar, algo para a gente ponderar até a nossa próxima exploração conjunta.